Abra a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo de número 3. Faremos a leitura dos versos 14 a 16. 1 Timóteo, capítulo de número 3. Todos acharam? Diz assim a santa palavra do nosso Deus, verso 14: Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Amém. Fechem os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, é com temor e tremor que nos colocamos diante de Ti e pedimos a Ti, ó Deus, nos dê, ó Pai, a compreensão da verdade, que o Senhor é um Deus vivo, é o Deus da igreja. Senhor, perdoa os nossos pecados, ó, porque o Senhor sonda o mais íntimo dos nossos corações. O Senhor sabe, ó Deus, se é com sinceridade que cantamos a Ti. O Senhor, ó Deus, sabe se é com sinceridade que ofertamos ao Senhor. O Senhor sabe se é com sinceridade que pregamos a Tua palavra, que oramos a Ti, ó Deus. O Senhor é um Deus vivo, um Deus que se faz presente no meio da igreja. Por isso, ó Pai, pedimos a Ti temor e tremor, e nos dê, Senhor Deus, a compreensão desta verdade, ó Pai. Não permita que venhamos perder de vista esta realidade, ó Pai, quando nos colocamos diante de Ti para cultuar ao Senhor. Ó Deus, abençoe a minha vida, usa da minha vida com graça e misericórdia. E venha também, ó Deus, abençoar os meus irmãos, para que venham receber esta palavra com alegria, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Bom, Charles Spurgeon escreveu: eu acredito que uma razão pela qual a igreja de Deus, neste momento, tem tanta pouca influência sobre o mundo, é porque o mundo tem muita influência sobre a igreja. Vivemos certamente o que Paulo disse para Timóteo quanto aos últimos dias. Diante de nós encontramos um cenário assombroso, terrível, das igrejas ditas cristãs. Conforme Charles Spurgeon muito bem disse, a igreja tem sido influenciada pelo mundo. Não vemos nenhuma diferença entre muitas igrejas com um clube, por exemplo. Igrejas que têm abandonado a centralidade do Evangelho e estabelecido as suas próprias verdades, aquilo que convém para si mesmas. Hoje vemos igrejas inclusivas, coachings, igrejas liberais. O cenário é triste. Existem poucas igrejas comprometidas com o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, poucas igrejas preocupadas com a verdade. E o texto, meus irmãos, que está diante de nós,
1 Timóteo, capítulo 3, versos 14 a 16, nos mostrará a importância de cuidarmos da igreja de Deus e o nosso dever de, como igreja, devemos lutar pela verdade. E pensando nisto, o tema da exposição de hoje é o nosso compromisso com a igreja de Deus. Vou repetir: o nosso compromisso com a igreja de Deus. Leia comigo o verso 14 novamente. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve. E aqui aproveito este verso para fazer uma recapitulação de tudo que vimos até aqui. Pois se perguntarmos que coisas são estas que Paulo escreveu até aqui, podemos resumir o que foi dito anteriormente da seguinte forma. No capítulo 1, o apóstolo Paulo, ele diz o motivo porque rogou para Timóteo ficar em Éfeso, e podemos destacar 2 pontos fundamentais neste capítulo. Timóteo deveria ficar em Éfeso por causa dos falsos mestres, dos falsos ensinos que estavam sendo propagados no meio da igreja de Éfeso, e com isso causando divisões e não a devoção sincera a Deus. E um outro motivo é a fidelidade de Timóteo com Cristo, o Evangelho e com o seu próprio ministério. Paulo exorta Timóteo, no fim do capítulo 1, a batalhar o bom combate da fé. Então, no capítulo 2, vimos algumas responsabilidades da igreja. Falamos sobre a questão da oração. Paulo, ele exorta Timóteo quanto a esta prática fundamental na igreja. Falamos sobre o papel do homem e também da mulher. E no último capítulo aqui, exposto em nossa igreja, vimos as qualificações, como deve ser a vida e a família dos bispos e dos diáconos, os oficiais da igreja. Então chegamos no nosso texto de hoje, e quando Paulo diz estas coisas, Paulo então, ele está se referindo a todas essas coisas que eu acabei de dizer, mas também podemos dizer que este verso é um ponto fundamental aqui nesta carta, porque Paulo não está se referindo somente ao que ele disse anteriormente, mas aqui está incluso ao que ele vai dizer a partir deste ponto também. O que nós precisamos ter em mente, então, é a intenção do apóstolo Paulo. Porque Paulo escreveu para Timóteo? Qual é a necessidade que havia para que Paulo escrevesse esta carta? E a intenção do apóstolo Paulo é encarregar Timóteo no cuidado com a igreja. E quando nós pensamos em cuidado com a igreja, temos que levar em considerações algumas coisas importantes. E com base nesta mesma epístola, descobrimos que a igreja ela não está livre de perigos. Lembra do contexto? O que estava acontecendo na igreja de Éfeso? Haviam falsos mestres ensinando o que não convém, coisas diferentes do Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, no capítulo 4, que é o próximo capítulo, Paulo, ele fala a respeito de ensinos que proibiam o casamento, que proibiam certos tipos de alimentos. Então este é o contexto. A igreja, ela não está livre de perigos, daí a necessidade de cuidarmos da igreja. Ainda quando pensamos em cuidado com a igreja, precisamos também saber que existe uma ordem a ser
zelada. Como assim? A igreja, ela não é um lugar de bagunça. Não temos a liberdade de fazer o que bem entendemos. Deus é o Senhor da igreja, e o próprio Deus é que estabeleceu as normas, as diretrizes de como a igreja deve ser. Aliás, essa carta nos ensina justamente isso, estas coisas. E um outro ponto, quando nós pensamos no cuidado com a igreja, precisamos ter em mente a questão do serviço, porque é na prática que nós demonstramos o cuidado com a igreja de Deus. Então daí a necessidade de Paulo então escrever para Timóteo a respeito de todas essas coisas, de como proceder na igreja de Deus. Agora, vamos pensar quanto a Timóteo. Por que Timóteo, ele precisava dessas coisas escritas? Por que Timóteo precisava ter em mãos esta carta? Veja, esta carta proporcionaria a Timóteo as grandes diretrizes para o correto procedimento na igreja de Deus. Além disto, esta carta daria a Timóteo autoridade, licença e aprovação para agir na igreja, caso alguém se levantasse em oposição a este jovem presbítero com grande responsabilidade. E um outro ponto que ressalta a importância de Timóteo ter essa carta em mãos é que esta carta serviria de grande ânimo e encorajamento diante dos desafios ministeriais, e certamente muitos desafios Timóteo tinha pela frente. Então o verso 14 ele diz que Paulo ele escreve essas coisas, e também nós vemos a esperança do apóstolo Paulo, que era de ver Timóteo em breve. E esta expressão, ver em breve, significa ver de forma rápida. E talvez alguém então pergunte: ora, se Paulo desejava se encontrar de forma rápida, breve com Timóteo, então por que ele escreve estas coisas? E a resposta desta pergunta nos mostra o zelo que o apóstolo Paulo tinha com a igreja de Deus. De fato, Paulo cuidava da igreja de Deus, pois o verso 15 nos mostra que Paulo ele é zeloso e organizado, pois embora ele esperasse ver Timóteo rapidamente, o apóstolo tinha a consciência que algo poderia acontecer, sair do planejamento, fazendo com que ele demorasse a ir ter com Timóteo. Podemos pensar, por exemplo, na necessidade ministerial do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Talvez alguma localidade exigisse de Paulo um tempo mais extenso, ou então Paulo fosse levado para pregar o evangelho em outras regiões. Uma outra hipótese que poderia fazer com que Paulo demorasse para ir a Éfeso é que havia perigos nas viagens, e isso certamente poderia atrasar então a sua ida até a igreja de Éfeso. Então é por esse motivo que Paulo ele escreve: caso ele demorasse, Timóteo saberia como proceder, quais os problemas que deveriam ser tratados por Timóteo ali na igreja de Éfeso. Agora veja, interessante pensarmos que, apesar de Paulo desejar ver Timóteo rapidamente, se encontrar com ele de forma muito rápida, o que poderia acontecer de fato, Paulo entende que os problemas da igreja não deveriam ser procrastinados, demorados para serem resolvidos.
E por essa razão o apóstolo Paulo escreve 1 Timóteo para instruí-lo de como proceder na igreja de Deus. Veja, mesmo ele escrevendo com a perspectiva de que se encontraria de forma rápida com Timóteo, ele não deixa de fazer isso, porque Paulo entende que os problemas na igreja não devem ser demorados para serem resolvidos. E isso nos faz pensar em algumas coisas importantes para nós, como igrejas. O problema, ele deve ser corrigido o quanto antes. Os problemas não esperou Paulo chegar em Éfeso, não espera os pastores viajarem, ficar doentes, não esperam a paz na igreja, não esperam uma ocasião oportuna, não esperaram Paulo, Timóteo, não espera eu e você agir. Os problemas, as divisões, o engano, o falso ensino não espera. Devemos estar sempre atentos a esta realidade. Esta é a razão de estarmos sempre preparados para cuidar da igreja de Deus. Este é o nosso compromisso com a igreja, pois é uma responsabilidade de todos. Podemos lembrar dos problemas que o apóstolo Paulo lidou na igreja de Corinto. Caso alguém pense, essa responsabilidade compete somente aos pastores, aos diáconos. Mas sabe como Paulo lidou com os problemas que estavam acontecendo na igreja em Corinto? Porque os da casa de Cloe é que informaram o apóstolo a respeito das divisões dentro da igreja. Talvez em nossos dias essa família seria tida como fofoqueira e não zelosos pelo bem da igreja. Meus irmãos, não se preocupem o que vão dizer a seu respeito. Esteja apenas empenhado no cuidado com a igreja de Deus. Este verso também nos mostra a necessidade de termos pessoas preparadas, como Timóteo, para o cuidado da igreja. Porque imagine, e nós não sabemos se de fato o apóstolo Paulo conseguiu ir até Éfeso, mas imagine se Paulo não conseguisse ir até a igreja de Éfeso. Essa igreja acabaria? Certamente que não. E por que eu digo isso? Porque Paulo, ele teve o cuidado de colocar homens responsáveis, homens como Timóteo, para dar continuidade a este cuidado com a igreja. Com isso, compreendemos a importância de preparar pessoas para o ministério, que atendam todas aquelas qualificações que vimos na última exposição, nos versos de 1 a 3, neste mesmo capítulo, para que possam então cuidar da igreja com toda fidelidade e amor. E é justamente isso que Paulo vai exortar Timóteo. No verso 15, diz assim, acompanhe comigo o verso 15: para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Neste verso encontramos o grande propósito desta carta. Como disse, a ida de Paulo a Éfeso poderia ocorrer de forma rápida, ou também poderia demorar muito. Mas, diante dessas duas perspectivas, vale destacar a postura do apóstolo Paulo. Mesmo estando longe, ele não deixa de cuidar da igreja, de demonstrar zelo pela igreja de Deus. E dentro de suas condições, Paulo não deixa de fazer algo pela igreja de Éfeso. Antes, ele escreve esta carta com recomendações fundamentais e necessárias para as igrejas de Éfeso e
nós, hoje. Lembrando que naquela época as cartas eram um grande recurso para lidar com assuntos importantes à distância. Hoje temos grandes recursos a nosso favor. Com o avanço da tecnologia, temos carros, aviões, internet. Todas essas coisas poderiam muito bem cooperar para o bem da igreja. Mas, infelizmente, nós cristãos não temos usado desses meios em favor da igreja de Deus. Aliás, muitas vezes usamos desses meios contra a própria igreja de Deus. Mas nessa noite, somos exortados, encorajados a fazer algo visando o bem da igreja. Ninguém tem desculpas. Cada um, dentro das suas condições, pode fazer algo em prol do Evangelho, em prol da igreja de Deus. E um detalhe, meus irmãos, importante, que precisa ser considerado aqui, é que o fato do apóstolo Paulo escrever para Timóteo como proceder na casa de Deus, não quer dizer que Timóteo é inexperiente, que ele não saiba aquilo que é apropriado, necessário para o culto público, ou alguém muito imaturo, um jovem que não saiba como organizar a igreja. Certamente não é isto, pois Timóteo, ele foi aprovado para o ministério. Inclusive o próprio apóstolo Paulo foi quem aprovou, impondo as mãos sobre ele. Quando Paulo então diz para Timóteo como proceder na igreja, o apóstolo Paulo está tratando de um assunto relevante, fundamental para a saúde da igreja e que necessita de toda a atenção, ainda mais levando em consideração o contexto onde falsos mestres estavam adentrando na igreja e poderiam perverter a organização da igreja, como por exemplo a ideia do pastorado feminino, a negligência na prática da oração, a instituição de homens desqualificados para o ministério. A ideia então de ter a ciência de como proceder na igreja de Deus. Paulo, ele está apontando para o zelo com a igreja de Deus. Aqueles que amam a Deus, que cuidam da igreja, devem sempre estar cientes de como proceder na igreja de Deus, na casa de Deus. Não devemos, portanto, olhar para essa afirmação do apóstolo Paulo como algo negativo, mas uma verdade que todos nós precisamos sempre ser lembrados de como devemos nos proceder, de como devemos proceder na igreja de Deus. Timóteo deveria saber o que fazer, como fazer e o porquê fazer. O que fazer e como fazer, nós já estamos vendo aqui nesta epístola, à medida que ela está sendo exposta. Cabe então ressaltar aqui neste momento o porquê Timóteo deveria fazer. E Paulo diz que o motivo é a casa de Deus. Timóteo deveria se dedicar, se empenhar, porque ele está servindo, ele está trabalhando para a casa de Deus, em prol da igreja de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Quando o apóstolo Paulo diz que a igreja é a casa de Deus, Paulo está se referindo a um aspecto de como a igreja é vista, representada. Podemos lembrar, por exemplo, no Antigo Testamento,
A ideia de casa de Deus se refere ao templo, ao tabernáculo, o lugar onde a presença de Deus se manifestava no meio do povo de Israel. A Arca da Aliança apontava para essa presença e a habitação de Deus. E desta forma, era no templo onde o povo de Israel mantinha comunhão com Deus e onde Deus se relacionava com o seu povo. Entretanto, quando Paulo fala sobre a casa de Deus, Paulo não está pensando na Arca da Aliança, não está pensando em Jerusalém. Paulo, ele não está pensando em casa de Deus como um edifício, um prédio. Muitas vezes nós temos essa ideia de um lugar próprio, específico, mas não é isso que Paulo está pensando aqui. Na verdade, essa é uma ideia judaica e pagã de relacionar o templo como um lugar específico da habitação de Deus ou dos ídolos. Por exemplo, para os judeus, Jerusalém e no templo era o lugar onde se deveria adorar a Deus, onde Deus habitava. Para o pagão, havia lugares específicos e destinados para a adoração, mas a ideia de casa de Deus, Paulo, ele não está aqui limitando a presença de Deus em uma estrutura, como se Deus somente habitasse dentro de um prédio, de um edifício como este. Paulo ele vai dizer em Atos, capítulo 17, verso 24, que Deus, ele fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Portanto, meus irmãos, quando Paulo fala sobre a casa de Deus, ele não está pensando em um local determinado, e muito menos limitando a presença de Deus, mas o apóstolo Paulo está pensando na reunião dos crentes, na assembleia dos santos, a igreja de Deus, onde os salvos, aqueles que professam a fé em Cristo, cultuam ao Deus vivo, louvam, oram, se reúnem para ouvir a voz de Deus, através da ministração da palavra, para estarem em comunhão, para participar dos sacramentos, das ordenanças de Deus. É isso que Paulo tem em mente com a casa de Deus, a reunião, a assembleia dos santos. E todas essas coisas só foram possíveis porque o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, ele veio habitar entre nós, e através da sua morte e ressurreição, fomos unidos em um só corpo, a igreja, a casa de Deus. E desta forma, Deus ele continua habitando entre nós, por meio do Espírito Santo. Sim, Deus ele se faz presente no meio da igreja, mas não limitamos a presença de Deus a um edifício, e também não queremos dizer que um desigrejado, alguém sem um vínculo nenhum com uma igreja, é templo do Espírito, mas onde os salvos se reúnem para cultuar a Deus, Deus está presente, Deus está entre nós. Precisamos levar essa verdade a sério, e esta é a razão porque Paulo continua dizendo que a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Não há nenhuma hipótese aqui, uma figura de linguagem. Deus ele se faz presente na igreja, pois a igreja pertence ao Deus vivo. Nos cultos pagãos, os ídolos estavam presentes, porque a imagem deles estava no templo. Podemos pensar no contexto de Éfeso e no templo de Diana,
havia uma grande imagem de Diana no templo, e essa imagem era adorada, reverenciada, cultuada, como se de fato Diana estivesse presente, ou se a escultura fosse de fato verdade. Entretanto, assim como Diana, todos os ídolos não passam de nada, e toda idolatria é vã e morta. Salmo 115, os versos de 4 a 7, diz que os ídolos, obras das mãos dos homens, têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E o salmista vai dizer no verso 8, que aqueles que fazem o ídolo e nele confia, tornam-lhe semelhantes a ele, tornam-se semelhantes a ele. Ou seja, o idólatra, ele está cego, mudo, surdo, estão mortos, porque as suas adorações, os seus clamores, os seus cultos não servem de nada, são vazios, não são ouvidos, porque os ídolos não ouvem. Entretanto, na casa de Deus, na igreja, o Deus vivo é cultuado. Por Deus ser vivo é que somos chamados a congregarmos como igreja. Aliás, este é o sentido de igreja, ser chamado para fora. Aqueles que creem em Cristo são convocados pelo grande Rei, o Deus vivo, para estarmos reunidos em adoração, em comunhão, cultuando o único Deus, eterno, invisível, aquele que merece toda a honra, toda a glória, como está no capítulo 1 desta epístola, no verso 17. O Deus vivo é o Senhor da igreja, e nós somos a sua habitação. Agora perceba, meus irmãos, o fato do apóstolo Paulo dizer que a igreja é casa de Deus e pertence ao Deus vivo, isso eleva o status da igreja a um nível superior e mais excelente na maneira como devemos entender e enxergar o que é a igreja. A igreja não é um clube, não é um ponto de encontro, não se trata de um momento simples, onde oramos, cantamos e lemos um texto bíblico. A igreja pertence ao Deus vivo, é a casa de Deus. Deus se faz presente neste lugar. Oramos e cantamos a um Deus vivo, lemos e ouvimos a palavra do Deus vivo. E diante dessa verdade, a pergunta que devemos fazer é: será que é dessa forma que nós compreendemos o que é a igreja? Perceba a necessidade de Paulo dizer para Timóteo estar ciente de como proceder na igreja de Deus. Nunca é demais dizer essas coisas, e nós precisamos ouvir isso, precisamos estar cientes de como proceder na igreja de Deus. Deus se faz presente neste lugar, e é um Deus vivo. Mas o que essa verdade causa em sua vida e na minha vida? Como esta verdade influencia na minha adoração e na sua adoração, em nossa oração? Saber que nós cantamos para um Deus vivo, oramos a um Deus vivo. Como nós ouvimos os sermões pregados,
Ouvimos como sendo de fato a voz do Deus vivo. Devemos levar a sério. Paulo eleva o status da igreja. A igreja é a casa de Deus, onde Deus habita, está no meio do seu povo. E esse Deus é um Deus vivo, que sonda os nossos corações, quando cantamos, quando oramos, quando pregamos. A igreja pertence a um Deus vivo. Precisamos levar isso a sério. Podemos lembrar dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, quando queimaram fogo estranho no culto ao Senhor, ao invés de oferecer a Deus um incenso agradável, como convém, conforme foi estabelecido pelo próprio Deus, ofereceram um fogo estranho. Sabe o que aconteceu com eles? Foram mortos na mesma hora. E alguém pode dizer: mas é o Antigo Testamento. Podemos lembrar de Ananias e Safira, quando mentiram para o Espírito Santo, morreram na mesma hora. Deus não mudou. Deus é um Deus vivo, justo, santo. Não mudou. Mas por que então perdemos o temor quando nos reunimos como igreja? Será porque Deus não está matando aqueles que adoram de forma hipócrita, de forma errada, que mentem nas contribuições? Será que é por causa disso? Saiba que o fato de não sermos consumidos por Deus, por causa dos nossos pecados, é devido somente à misericórdia e à graça de Deus. Mas isso não quer dizer que devemos cultuar a Deus sem temor. Como igreja, devemos temer a Deus, devemos nos colocar diante de Deus no culto, com temor e tremor. Estamos cultuando o Deus vivo. Precisamos levar a sério o fato de Deus não nos matar. É graça e misericórdia. Somos chamados ao arrependimento neste momento, a entender a seriedade do que é a igreja. Somos chamados para prestar um culto sincero a Deus. Nosso Deus não é de pau e nem de pedra, é um Deus vivo. E uma outra qualidade que Paulo ele diz a respeito da igreja, ainda no verso 15, é que ela é coluna e baluarte da verdade. Essas duas metáforas apontam para aquilo que a igreja é, e não para aquilo que a igreja deveria se esforçar para ser. Como assim? A igreja que não é coluna e baluarte da verdade, não é a igreja de Deus, não é a casa de Deus, não pertence ao Deus vivo. Aliás, como tem crescido o número dessas aberrações, que não podemos dizer que é casa de Deus. Na verdade são casas de Satanás. Hoje existem igrejas de todas as formas e de todos os jeitos, tudo para agradar o homem e ao diabo, pois a igreja de Deus é coluna e baluarte da verdade. Apesar do cenário triste que encontramos lá fora, de igrejas inclusivas, coaches, ecumênicas, liberais, igrejas que são mais parecidas com um clube por causa dos inúmeros entretenimentos, não podemos perder a realidade do que é a igreja. A igreja do Deus vivo é coluna e baluarte da verdade. A verdadeira igreja de Deus não é aquela que tolera o pecado, que prega o falso amor e liberdade, que faz promessas e ensina
o que não convém. Mas a verdadeira igreja é coluna e baluarte da verdade. E por ser coluna e baluarte da verdade, Paulo, ele está apontando aqui para o grande compromisso da igreja. E este compromisso deve ser o nosso também. Lembra o tema da exposição de hoje? O nosso compromisso com a igreja de Deus. A igreja de Deus neste mundo caído, diante do cenário de mentiras e falsos ensinos, a igreja é um instrumento de Deus para preservar, assegurar a verdade de Deus neste mundo, sendo luz e sal em um mundo de trevas e de podridão, combatendo o erro, resistindo às mentiras. Este é o sentido de coluna e baluarte. Ao contrário do que o romanismo ele pensa e acredita, que a igreja é aquela que define e estabelece a verdade. Isso é uma mentira. A fonte originadora da verdade é Deus. Lembra? É Deus que fundamenta a sua igreja. A igreja é do Deus vivo, a igreja pertence a Deus. Portanto, é Deus que estabelece a verdade e não o contrário. Portanto, o Deus Trino é que cuida e sustenta a igreja na verdade. A igreja é o que preserva a verdade que foi revelada e estabelecida pelo Deus Trino. Esta lição sobre a igreja também chama a nossa atenção para a nossa necessidade de avaliarmos o nosso compromisso com a verdade em tempos em que ela está sendo tão questionada e atacada. E como tem sido este nosso procedimento, não somente aqui entre os crentes, os salvos, mas como tem sido o nosso procedimento lá fora. Somos membros da igreja de Deus, e como temos procedido diante das mentiras deste mundo. Podemos pensar no ambiente de trabalho. Como igreja, pertencemos ao corpo de Cristo. Quando ouvimos mentiras a respeito do casamento, a respeito da relação sexual, a respeito de ganhar dinheiro, de trabalho, qual é a nossa postura? Será que nós defendemos a verdade? Temos sido coluna e baluarte da verdade em nossos trabalhos, preservando, assegurando a verdade? Quando falam coisas que não convêm, quando contam mentiras a respeito de outras pessoas, qual tem sido o nosso proceder? Sabemos que temos um compromisso com a igreja, Deus vivo. Podemos pensar na faculdade, em casa, no trato com a esposa, com os filhos. Qual tem sido o nosso proceder? Devemos zelar pela verdade. Então chegamos no verso 16, onde Paulo, ele conclui este assunto, e ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Evidentemente, o que tornou tão evidente, claro, em algumas traduções, aquilo que temos em comum
professamos em unidade, o que os cristãos professam em comum, têm em comum, o que nós professamos em comum acordo, é o que Paulo ele está dizendo aqui nestes versos, a respeito do mistério da piedade. A expressão grande é o mistério. Paulo ele está pensando na natureza do mistério. A ideia de grande é algo majestoso, algo importante, estimado. O mistério da piedade é grande, de muito valor. E embora Paulo chama de mistério, sabemos que é algo que foi revelado, desvendado, descoberto, pelo menos para os salvos, aqueles que creram em Cristo Jesus. Mas infelizmente, de fato, para muitos ainda é um mistério, o mistério da piedade. Com piedade, Paulo ele não tem em vista qualquer piedade ou aparência de piedade. Aliás, o apóstolo Paulo fala muito sobre piedade nesta epístola. Inclusive, muitos falsos mestres estavam usando da piedade como fonte de lucro. E a ideia é de uma falsa religião e devoção a Deus, com o objetivo de ganhar dinheiro. É aquilo que vemos na televisão e em muitas igrejas por aí, uma falsa religiosidade, uma aparência de piedade, mas no fundo, o objetivo daquilo é ganhar dinheiro somente. Mas com piedade, Paulo, ele está falando da verdadeira entrega a Deus, uma vida de devoção e amor a Deus. Paulo, ele exorta Timóteo a exercitar na prática da piedade, no capítulo 4. Portanto, piedade tem a ver com um modo de viver diante de Deus, é algo a ser buscado e praticado. E quanto ao ministério da piedade, Paulo ele está se referindo a Cristo, a sua vida e a sua obra. A sua vida e a sua obra totalmente em devoção a Deus, em amor ao Pai. É dessa piedade manifestada na vida de Cristo que nasce a igreja, a verdadeira religião. A verdadeira piedade, a verdadeira religião nasce de Cristo, da sua devoção, da sua obra. E por esse motivo, o verso 16, ele serve de grande encorajamento para Timóteo. Lembra? Paulo escreve para Timóteo de como proceder na igreja de Deus. E agora o verso 16, Paulo mostra a vida de Cristo, da mesma maneira que Cristo se entregou para cumprir a vontade do Pai, uma vida de devoção. Da mesma forma, Timóteo deveria se entregar no cuidado com a igreja de Deus, a noiva de Cristo. Vejamos então ao que Paulo se refere com o mistério da piedade. Paulo diz assim: primeiramente, aquele que foi manifestado em carne foi justificado em espírito. O apóstolo Paulo aqui, ele está tratando da encarnação do nosso Senhor Jesus, e também está fazendo menção a respeito da sua ressurreição, a ressurreição de Cristo. Este pronome está se referindo a Cristo, o Filho de Deus, o Verbo de Deus. Conforme está escrito no Evangelho de João, no capítulo 1, todas as coisas foram feitas por
por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Aquele que desde o princípio estava com Deus, e era Deus, se encarnou, habitou entre nós, nasceu da Virgem Maria, foi concebido pelo poder do Espírito Santo, cheio de graça e de verdade. Cristo Jesus foi manifestado em carne, veio ao mundo para salvar os pecadores, conforme Paulo diz lá no capítulo 1, dos quais ele é o principal. Paulo, ele está falando aqui do estado de humilhação do nosso Senhor, como homem, em carne, foi desprezado pelos homens, morto, crucificado, mas este mesmo Cristo não foi deixado na morte, o seu corpo não viu corrupção, pois ao terceiro dia ele ressuscitou pelo poder do Espírito Santo. A ideia de foi justificado no Espírito está se referindo à perfeita vida de Cristo nesta terra e a sua aprovação diante de Deus, diante do mundo. A sua ressurreição é o selo de que Cristo de fato era Deus, perfeito, santo, e a sua ascensão ao Pai revela também esta verdade. Foi justificado em espírito. Seguindo o texto, Paulo diz que Cristo foi contemplado pelos anjos. Os anjos viram toda a obra de Cristo em favor, não deles, mas dos pecadores. A obra de Cristo foi um grande espetáculo para as hostes celestiais, os quais anunciaram o seu advento, louvaram e glorificaram a Deus quando Cristo nasceu, se manifestou em carne, e testemunharam a sua ressurreição e ascensão, dizendo para os discípulos de Jesus: o mesmo Cristo que viste subir, da mesma forma descerá. Os anjos contemplaram Cristo. Não somente os anjos que preservaram o seu estado original, até mesmo os anjos caídos viram estampado na cruz, na morte e ressurreição de Cristo, a vitória e a glória de Cristo sobre o pecado e sobre a morte. Os anjos contemplaram Cristo. Ainda quanto o mistério da piedade, Paulo diz: pregado entre os gentios. A obra de Cristo, que se revela no Evangelho, foi anunciada, cumprindo com a vontade do próprio Senhor Jesus Cristo, quando envia os seus discípulos a anunciar as boas novas do Evangelho em todas as nações. Através do Evangelho, os gentios, nós que estávamos longe da promessa, vivendo sem Deus no mundo, fomos alcançados por esta graça, por este Evangelho sublime, maravilhoso. A verdadeira piedade que estava oculto aos gentios tornou-se exibida. Podemos lembrar do dia do Pentecoste em Atos 2, e o que resultou depois da descida do Espírito Santo, o avanço da igreja, a expansão do Evangelho, as boas novas chegando aos gentios. A salvação não é somente dos judeus. Por isso Paulo ele continua a dizer: crido no mundo, tanto judeus como gentios,
abraçaram a fé em Cristo, de forma que o Evangelho, de fato, foi crido no mundo, alcançando povos, nações diferentes, pessoas de raças diferentes, foram alcançadas pelo Evangelho, creram em Cristo. E Paulo conclui dizendo que Cristo foi recebido em glória. Do estado de humilhação do nosso Senhor Jesus encarnado, desprezado pelos homens, morto, crucificado, contemplado pelos anjos, crido pelos gentios, crido no mundo, Paulo conclui com a glorificação do nosso Senhor Jesus. Cristo foi recebido na glória, após ascender aos céus, recebeu a glória que desde o princípio desfrutava com Deus Pai, conforme está lá no Evangelho de João, capítulo 17, que por amor a nós, Cristo se esvaziou. Mas agora o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está à destra de Deus Pai, o lugar de maior honra, destinado somente por Ele, e ninguém mais. E podemos também dizer que a expressão recebida em glória também aponta para a futura vinda do nosso Senhor Jesus, em poder e em glória, quando a sua igreja, coluna e baluarte da verdade, o receberá. Receberemos Cristo em glória. Portanto, o mistério da piedade se refere à própria vida e obra do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande fundamento da igreja, a verdadeira pedra angular. Essa é a verdade que a igreja deve preservar e manter. Essa é a verdade. A igreja de Deus, do Deus vivo, como coluna e baluarte da verdade, deve preservar esta fé que foi entregue a nós. Esta é a verdadeira religião, a verdadeira piedade. Somente Cristo, meus irmãos, poderia nos ligar a Deus Pai. Somente Cristo poderia romper com o grande abismo que havia entre o homem e Deus. Cristo, fundamento da igreja, a verdadeira religião, a verdadeira piedade. E nós, como igreja, unidos a Cristo, podemos ter acesso ao Pai. Portanto, meus irmãos, como vimos aqui nestes versos, o compromisso nosso com a igreja de Deus. A igreja não é um clube, a igreja não é um ponto de encontro, mas estamos aqui para cultuar, render graças ao Deus vivo que está em nosso meio. Devemos nos entregar a Cristo, a Deus, com sinceridade de coração, com uma verdadeira devoção, assim como Cristo se entregou por nós, nós da mesma forma devemos nos entregar a Deus. Quando cantamos, louvamos a Deus, quando oramos, devemos fazer isso de forma sincera. Esta é a verdadeira piedade, com o coração totalmente voltado para Deus, entendendo o que está cantando, compreendendo o que está orando, não fazendo de todas essas coisas que são sim graça de Deus para nós algo banal e fútil. Devemos levar a sério essa verdade. Cristo se entregou por nós e nos uniu como igreja
para sermos baluarte e coluna da verdade. Peço que toda a igreja se coloque de pé. Feche os olhos e oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, cremos, ó Pai, na verdade que ouvimos aqui nesta noite. Senhor, Tu estás aqui presente em nosso meio, Deus vivo, o nosso Deus está entre nós. Senhor, nos dê, ó Pai, um coração sincero para cultuarmos a Ti de forma agradável ao Senhor, como convém, ó Deus. Pedimos perdão, ó Pai, por muitas vezes nos colocarmos diante de Ti, estarmos reunidos aqui apenas como algo rotineiro, algo que está, Senhor Deus, dentro dos nossos afazeres comuns, e com isso, ó Pai, nos colocamos diante de Ti sem temor e tremor, cantando da boca para fora, Senhor Deus, simplesmente orando, sem compreender e sem medir cada palavra que nos direcionamos a Ti. Senhor Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Senhor Deus, nos dê um coração disposto sempre a guardar a Tua verdade, a zelar pela Tua verdade, a batalhar por esta verdade, ó Deus. Não permita, Senhor Deus, que as dificuldades da vida, os muitos afazeres, roubem de nós, ó Deus, esta verdade tão fundamental para a nossa fé, que Deus se faz presente em nosso meio, que o nosso Deus é um Deus vivo, e a igreja pertence a Ti. Ouvimos a Tua voz, ó Deus, porque a Tua palavra é a voz do Espírito. Por isso, Senhor Deus, pedimos a Ti que esta palavra possa, Senhor Deus, trazer frutos em nosso coração, quando cantamos, quando cultuamos ao Senhor, quando estamos diante das mentiras, dos falsos ensinos, de palavras, ó Deus, que o Senhor não se agrade, que venhamos proceder como convém, a igreja de Deus, como membros pertencentes ao corpo de Cristo. Ó Senhor Deus, nós também, ó Pai amado, como igreja, anelamos, ó Deus, pela volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo dia, Senhor Deus, que o receberemos em glória. Ó Senhor Deus, venha ser conosco, Pai, nos dê também uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém.